você faz um jantar especial, você faz um evento, uma palestra, você traz um psicólogo, um terapeuta de casais que você atende a demanda do casal. Talvez o adolescente ele quer mais entretenimento, ele quer um negócio mais voltado para uma música, né? Aí há aqueles que digam assim: ah, mas você está tentando enganar a pessoa, você está tentando montar um arapuca ali, uma desculpa para chegar, laçar o cara e prender ele ali na igreja. Ah, eu sou de uma época onde a gente sofria e vinha para o evangelho de joelhos, entendendo a importância. Eu concordo que a melhor forma de você ir a Cristo é você reconhecendo. Mas há pessoas que, por conta da cegueira espiritual, elas não são alcançadas dessa forma. E o pensamento evangelístico é justamente não criar um processo ilusório, né? Não gerar uma enganação. Ah, eu vou pintar um negócio aqui dizendo para o cara que é um carnaval, quando ele chegar aqui ele vai vir esperando um carnaval, eu vou enganar ele e vou mostrar que o negócio é santo, vou laçar e vou prender ele e vou levar ele para o céu. Não é dessa forma. Mas nós precisamos repensar sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa postura acerca do quesito evangelismo. Se nós iremos nos manter tradicionais, dentro das limitações daquilo que alguns ministérios já fizeram no passado, eu vou só seguir a tradição bíblica, ou será que eu vou utilizar de estratégias diferentes para trazer uma pessoa, por mais que eu traga uma pessoa através de uma recreação, de um entretenimento, mas é melhor ela vir por esse motivo e eu ir trabalhando, e ir pregando, e tendo acesso, e conseguindo influenciada, até que chegue o tempo de Deus fazer algo de impacto na vida dela. Uma vez uma pessoa criticou um ministério que tinha um foco muito jovial, né? O pessoal é para a igreja de bermuda, né? Você não vê ninguém com paletó e gravata, tudo preto, tudo escuro, uma pegada de rock and roll na igreja, né? Fazia-se eventos com DJ e a pessoa criticando isso, aquilo que não era de Deus. E uma vez eu falei para ele assim, para essa pessoa assim, eu falei assim, ó, eu prefiro uma pessoa dentro de uma estrutura dessa, eu prefiro um jovem numa estrutura dessa, do que ele tá lá na boca de fumo, do que ele tá no bar, do que ele tá lá no prostíbulo. Talvez ele, em um futuro, venha a ser mais conservador como você é hoje. Mas talvez esse seja o caminho que Deus utilizou para poder alcançar, tirar ele daquele foco e vai mudar e trabalhar ele. Talvez até essa própria estrutura, que hoje está muito animadora, renovada, talvez ela se torne mais para frente até numa estrutura mais conservadora. Mas eu não anulo aquilo que tem alcançado vidas, que tem alcançado almas. Aquilo que tem servido de canal de bênção para a vida de pessoas. Então, precisamos tratar de forma diferente. Entender que há esses grupos dentro do nosso contexto social e buscar ter uma perspectiva focada para eles de acordo com a característica. Às vezes você precisa de algo direcionado para os homens. É necessário, às vezes, você ministrar coisas específicas, assuntos de homem para homem, sem ter a presença de mulheres e também fazer da mesma forma mulheres. Às vezes, você tem um público da melhor idade, um público mais avançado em idade, e talvez aquilo que você precise fazer para atender a demanda de manutenção dessas pessoas na sua igreja e de alcançar outras pessoas dentro desse perfil seja diferente do que você faz para alcançar um adolescente. Então, nós como evangelistas, precisamos pensar em meios e métodos de abordagem diferente para cada um desses grupos. Um outro ponto muito polêmico, assistencialismo. Eu já ouvi de pastores dizendo assim, a igreja de Jesus não é assistencialista. Não, a igreja está aqui para pregar o evangelho, para gerar libertação, vamos orar, mas a igreja não é assistencialista. Eu discordo desse posicionamento, dessa postura. Para mim, o assistencialismo
é uma excelente oportunidade para utilizar do evangelismo. Eu já vi pessoas criticar e dizer assim, é um desrespeito você chegar e pegar uma pessoa numa situação de rua, por exemplo, e levar algo para ela para solucionar aquele ponto crítico dela e em troca disso você levar a palavra. É como que se você tivesse enganando a pessoa ou impondo que a pessoa, para ter aquilo, ela vai ter que seguir aquilo que você está propondo para ela. Não penso dessa forma. A igreja tem obrigação com assistencialismo. Nós temos evidência bíblica, o nosso tema não é esse, mas nós temos evidência bíblica sobre a obrigação do assistencialismo da igreja. E lidar com assistencialismo é uma oportunidade de você evangelizar. Principalmente os cuidados com os mais necessitados. Pessoas em situações de vulnerabilidade social. É uma forma de você alcançar essas pessoas, de você cumprir a proposta do assistencialismo, que é a obrigação nossa como cristão, e você também aproveitar aquela oportunidade para levar o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação da vida de pessoas. Então, talvez a solução para a situação daquelas pessoas seja o evangelho de Jesus Cristo. Então, pessoas em estado de desemprego. É importante o comprometimento da igreja. Eu estive recente em um podcast com um policial militar e ele atua dentro de um projeto social voltado para a qualificação profissionalizante. Eu também já atuei em um projeto dentro desse cunho. É muito importante a questão da qualificação profissionalizante. Porque uma pessoa que sabe fazer algo é um canal, é um meio, é uma forma de como você encaminhar aquela pessoa para que ela não fique necessitando de suporte, mas que ela possa produzir o seu próprio recurso. Então é importantíssimo a igreja se envolver com isso. Abrir associações, promover cursos profissionalizantes dentro de sua estrutura. Muitas igrejas hoje têm estrutura de faculdade, com salas com recursos, de iluminação adequada, com data show, com TV, com sala de aula top mesmo. Pessoas, às vezes, na igreja que são qualificadas, que são professores, são profissionais de destaque de renome. Então, precisamos contribuir com a sociedade, identificar profissões que, às vezes, ali naquela comunidade há uma carência, tem vaga, mas não tem pessoas qualificadas. A igreja se envolver, a igreja pode fazer isso, ela pode exercer isso. Administrativamente, juridicamente, existem formas de como se organizar para poder cumprir isso. E aí, chegar lá e promover um curso. Cursos gratuitos de acessibilidade para a comunidade. Aquelas pessoas vão vir para a estrutura, serão abençoadas. Já atuei em projetos como esse, de pessoas, projeto social das pessoas chegarem ali e virem interessadas no curso e a gente não fazer nenhum tipo de barganha. Mas chegar em certo momento ali, nós convocarmos aqueles interessados, respeitando quem não quisesse, mas quem quisesse, vamos ali fazer uma oração. E pessoas aceitarem a Jesus através daquela oração, daquele momento ali de comunhão. Situação crítica, e está aqui o exercício da capelania. Pessoas em situação de rua, pessoas nos presídios, pessoas que são internadas em hospitais. Quantas pessoas que às vezes estão nas estruturas hospitalares, aguardando regulação, em um ambiente de pânico, naquela ala hospitalar. Pessoas passando fome, sede, frio nas ruas. Pessoas lá no presídio, onde às vezes muitos até cristãos criticam, julgam. Aquela pessoa que precisa ter chance de se arrepender, aquela pessoa que precisa ser reintegrada na sociedade e que de forma o nosso sistema prisional brasileiro vai promover essa reintegração daquele cidadão à comunidade. Ai da nossa sociedade se não fosse a atuação da Igreja de Cristo na Terra. Se não houvesse os projetos e os trabalhos que vai lá dentro do presídio, de pessoas cheias do poder, da autoridade, da unção de Deus para gerar transformação de vidas nas estruturas do presídio. Então, se você não é um capelão ainda, procure se qualificar, seja um capelão credenciado. A sua igreja, dentro do departamento evangelístico, precisa ter o exercício da capelania.
acessar as escolas, estruturas públicas, escolas públicas, ser amigo da escola, porque existe organizações que vão para lá, que vão lá para levar a sua ideia. Eu vi recente um partido político que veio com documentação, com autorizações, com petições, para poder vender a sua ideia, a sua filosofia. E estava lá cheio. E teve gente que criticou. Eu falei assim: cadê que a sua igreja não está lá? Você tem porte, você consegue pegar a sua equipe e botar lá dentro, mesmo que você não coloca. Você tem som, você tem gente que toca, você tem gente que pregue, você tem gente que tem recurso para fazer tudo acontecer. Então vá lá também, você pode ir também. Então é muito importante. E eu gostaria de finalizar falando sobre oportunidades que nós poderemos criar de acordo com que o Espírito de Deus nos direcionar, de acordo com que nós possamos ter de pessoas que atuem nessas áreas, né? A questão da música. Hoje a questão da música é muito valorizada nas igrejas. Precisamos ter escolas de músicas na igreja. Escolas de música não só voltadas para poder trazer pessoas da própria igreja para aprender, mas para trazer a comunidade. Precisamos ter os nossos levitas ensinando os instrumentos, o canto, para pessoas não cristãs, que pode ser uma forma de como Deus trazer pessoas para virem para a igreja através disso. Comunidade científica, promoção do conhecimento científico, dos mestres, valorização das pessoas, dos docentes, dos professores, seminários que exaltem a questão do conhecimento científico, né? Que saudade que eu tenho de ver uma igreja com um seminário, uma palestra sobre o criacionismo, de como você rebater, refutar a teoria evolucionista, um seminário de apologética, que valoriza as questões teológicas. Parece que as pessoas estão só interessadas naquilo que é objetivo próprio, do seu interesse próprio, para ter as suas demandas sanadas. Precisamos promover isso. Nós vemos às vezes aí, porque no colégio, nas universidades federais tem isso, tem aquilo, tanto ismo e tanta coisa que está acontecendo. E aí, às vezes eu me pergunto, onde que estão os nossos jovens cristãos? Eu tenho me deparado de muitos jovens que não têm mais em si o interesse, o despertamento pela universidade. Porque se onde há essa estrutura do poderio do mal dentro das universidades, se tivesse mais jovens cristãos defendendo a bandeira do evangelho, as coisas não estariam assim. A questão do uso do esporte, das artes, é muito criticado. A igreja não é baba, né? Aqui na minha região chama de baba. A igreja não é futebol. Esse negócio do objetivo de fazer o futebol da igreja, no final das contas, é só xingamento, ninguém evangeliza, nem oração faz mais, acaba rezando o Pai Nosso lá e pronto, e o foco é só entretenimento. Mas é importante que a gente entenda que são oportunidades, possibilidades. O erro não está na estratégia, o erro está em quem cumpre mal o seu papel dentro daquela estratégia. Então, os mais variados esportes são importantes, estratégias não só para o entretenimento dos irmãos, mas para atrair novas pessoas. A questão das artes, oficinas, que envolvam a questão do teatro, a questão do artesanato. Então, todas essas situações são oportunidades de nós estarmos atuando, né, no posicionamento evangelístico. E o que é que eu tenho que fazer, Fabrício? Tudo, nada, um pouco de cada? Você tem que seguir a instrução que o Espírito Santo te conduzir. Você tem que buscar a direção de Deus e, principalmente, entender quem é que está com você. Quem são as pessoas que estão comigo? Com quem que eu posso contar? Quem é que está disposto a servir? Qual é a realidade dessas pessoas? Quais são as habilidades dessas pessoas? O que é que elas sabem fazer? Será que eu tenho aqui um musicista, um professor de música? Será que eu tenho aqui um engenheiro? Será que às vezes eu tenho aqui um profissional na área do judô, do jiu-jitsu? Será que eu tenho aqui um artista cênico? Uma pessoa que mexa com artesanato, que fabrique biscuit? O que é que a gente pode fazer? O que é que pode ser feito? Quanto de recurso que eu tenho para poder atuar?
Então, nós precisamos entender que aquilo que tem que ser feito primeiro deve respeitar a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas e precisamos entender a realidade e as características das pessoas que nós temos, para que a gente possa envolver da maneira mais eficiente possível essas pessoas de acordo com as suas características, direcionando elas e criando uma plataforma de como elas possam servir e evangelizar e cumprir o ID de Jesus Cristo. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida, que tenha somado para você, que venha feito você refletir sobre o que você tem feito e como você tem tratado as questões de evangelismo na sua igreja e no seu ministério. Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Graça e paz!